Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite, de mais uma vez estarmos reunidos para juntos estarmos compartilhando mais um pouco da palavra do Senhor. Querido, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, de número 73. Só que antes eu quero convidar você que ainda não é nosso inscrito no canal Wellington Pereira, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a fazer esse canal crescer e a palavra do Senhor alcançar outras vidas que estão precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Quero também dar boas-vindas a você que está chegando agora. Você que é novo inscrito no canal, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Querido, dito isto, quero convidar você, abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 73. A Bíblia vai dizer, diz assim a palavra do Senhor: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Até aqui, queridos. Queridos, esse salmo, ele vai falar, é o salmo de Asaf. Essa mensagem, ela tem como tema, perdendo o alvo. Querido, muitas vezes, as frustrações da vida, elas nos magoam de uma forma tão grande, que as nossas mais profundas convicções, elas ficam abaladas. Elas ficam abaladas e nós ficamos perdidos. E nós vamos ver que Asaf, um homem que a Bíblia vai dizer que ele era um dos escolhidos. Asaf, quem era Asaf? Asaf era aquele que foi escolhido para estar na frente do louvor, para estar na frente da adoração nos tempos de Davi, aonde a Bíblia vai dizer que foram buscar a arca da casa de Obed-edom. E a Bíblia vai dizer que quando Davi vai buscar, eles agora vão colocar Asaf. Asaf, ele foi um dos levitas, né, que era daqueles que estava responsável pela música, né, pela música, pela adoração, né, trazendo aquela arca, a arca do Senhor. Então Asaf, ele foi escolhido pelos principais ali, pelos principais levitas, para serem um dos principais levitas, que seria aquele que estava na frente da adoração, na frente do louvor, para ir buscar a arca da casa de Obed-edom para levar para Jerusalém. Queridos, e nós vamos ver Asaf agora passar por uma crise. E quais foram os erros de Asaf? O primeiro erro de Asaf aqui, querido, neste salmo, o primeiro erro de Asaf foi tomar conta da vida do outro. A Bíblia vai dizer, no seu versículo de número 3, a Bíblia diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Perceba que Asaf, ele vai deixar um sentimento ruim entrar ao seu coração. Um sentimento ruim, um sentimento de inveja. Querido, a inveja, todos nós sabemos o que é a inveja. A inveja é eu querer aquilo que o outro tem. É eu querer para mim aquilo que é do outro. A inveja é um sentimento ruim, é um sentimento maligno, querido. Então perceba que um dos principais, daqueles que estavam na frente do louvor, na frente da adoração,
que era Asaf, ele vai passar por essa situação. E a Bíblia vai dizer que o quê? Que ele invejava a prosperidade dos ímpios, dos maus. Ou seja, ele toma conta da vida do outro. Querido, quando nós passamos a tomar conta da vida do outro, esquecemos da nossa. Asaf, ele vai tomar conta da vida do outro, porque ele vai olhar para o outro e vai ver o outro prosperando. E ele nada. Ou seja, ele vai olhar para a vida do outro, ele vai tomar conta da vida do outro e esquecer da dele. Querido, todos nós sabemos que Asaf, ele era um dos levitas, e os levitas não precisavam trabalhar, porque as outras tribos trabalhavam, e os levitas, eles eram sustentados pelas outras tribos. Os levitas não precisavam trabalhar, eles eram daquele da adoração, eles eram aquele de estar na frente do louvor, da adoração ao Senhor. Então eles não precisavam, eles eram específicos para aquilo, específico para estar na adoração, no louvor ao Senhor. Então eles não precisavam trabalhar, porque eles tinham o salário deles, eles eram sustentados pelas outras nações, pelas outras tribos. Então eles não precisavam. Asaf, ele não tinha necessidade de estar olhando para a vida do outro, e ele vai olhar para a vida do outro e vai ver o outro prosperando. E agora a Bíblia vai dizer que ele invejava. Sentimento ruim deixa entrar ao seu coração. Asaf vai, um dos adoradores do Senhor, ele vai deixar esse sentimento ruim entrar ao seu coração, e a Bíblia vai dizer que ele invejava. Perceba que uns dos adoradores do Senhor, uns dos que estavam na frente da adoração, vai deixar esse sentimento ruim entrar ao seu coração. E a Bíblia vai dizer que ele estava invejando, sentia inveja. E querido, o primeiro erro de Asaf foi tomar conta da vida do outro e esquecer da dele. Segundo erro de Asaf foi se achar vítima das situações. Asaf, ele vai se sentir vítima, porque a Bíblia vai dizer, no seu versículo de número 5, a Bíblia diz: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Perceba que ele vai olhar para o próximo, para o outro, e vai dizer, que ele sentia inveja. E agora, no seu versículo de número 5, a Bíblia vai dizer, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Ei, querido, a Bíblia, ela vai dizer para mim e para você, em Tiago, no seu capítulo de número 1, versículo de número 2 ao 6. Só que eu quero compartilhar com você somente o versículo de número 2. A Bíblia diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E queridos, nós temos que nos alegrar pelas provações que estamos passando. Nós temos que nos alegrar por aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que nós estamos passando. Porque a Bíblia diz para mim e para você que nós temos que nos alegrar com as provações. Mas perceba que Asaf, ele vai olhar e vai dizer, ei, eles não partilham, olha só o que ele vai dizer, eles não partilham das canseiras dos mortais, eles não são afligidos como os outros. Ou seja, ele vai se achar vítima, ele vai se vitimizar aqui, querido. Então perceba que Asaf, ele vai querer uma desculpa, achar uma desculpa para aquilo que ele está vivendo. Por quê? Porque eles não partilham das aflições. Asaf, ele está em crise.
Um homem que era para estar na frente do louvor, da adoração ao Senhor, está passando por uma crise, porque vai olhar para o próximo, vai olhar para a vida do outro, e agora vai se achar vítima, vai se vitimizar. E em terceiro lugar, querido, Asaf, ele vai achar que não vale mais a pena se manter santo, se manter se santificando na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer, no seu versículo de número 13, a Bíblia diz: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Perceba que Asaf agora ele vai dizer: com certeza foi inútil conservar-me puro o meu coração. Perceba que esse homem agora ele vai perceber e ele vai dizer que era inútil ele se santificar, que era inútil ele manter puro o seu coração. Perceba que esse homem está em crise. E agora ele vai dizer esta palavra, querido, que ele vai dizer que era inútil ele se manter santo, se manter se santificando na presença do Senhor. Era inútil ele manter o seu coração puro. Perceba a crise que este homem está passando, porque ele vai olhar para a vida do outro e agora ele vai achar que ele não era, que ele vai achar que não vale mais a pena se santificar na presença do Senhor, se santificar na graça do Senhor. Ei, querido, mas agora, o que vai acontecer com Asaf? Asaf, quando ele agora entra para adorar, nós vamos agora ver quando Asaf, o que acontece com Asaf? Depois que Asaf entra no culto para adorar, para glorificar, para exaltar o santo nome do Senhor. Quando Asaf agora entra dentro do culto, quando agora ele para de olhar para a vida do outro e vai olhar para a vida dele, vai olhar para que ele foi, para que foi que ele foi chamado, para adoração ao Senhor. Asaf agora vai esquecer da vida do outro e vai entrar na presença do Senhor para glorificar, para exaltar o santo nome do Senhor. Vamos agora ver o que acontece com Asaf quando ele entra no culto para adorar ao Senhor. Perceba, em primeiro lugar, ele passa a ter direção para a sua vida. A Bíblia vai dizer, no seu versículo de número 17, a Bíblia diz: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Perceba que Asaf, ele sente inveja de quem? Do ímpio, daquele ímpio prosperando. Porque às vezes, queridos, nós como servos do Senhor, nós como adoradores do Senhor, nós como entregamos a nossa vida ao Senhor, passamos por lutas, por tribulações, por situações que nem eu e nem você queremos passar. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que nós temos que nos alegrar com as provações. Só que às vezes as provações na minha vida e na tua vida vêm de uma forma que vai nos abater, nos abalar. E foi isso que aconteceu com Asaf. Asaf, ele vai olhar para o ímpio e parece que as coisas para o ímpio, parece que dá tudo certo. E é isso que acontece na minha vida e na tua vida, querido. Não é diferente nos dias de hoje. Às vezes nós estamos na presença do Senhor e às vezes as coisas parecem que não acontecem na minha vida, parece que não acontece na sua vida, mas nós olhamos para a vida do outro, para a vida daquele que não anda na presença do Senhor, parece que as coisas
coisas para ele, parece que tudo dá certo, mas não, querido. Quando Asaf vai entrar no culto para adorar ao Senhor, ele vai perceber que a vida do ímpio é diferente da nossa, que estamos na presença do Senhor. Ele vai entender que quando ele entra no santuário do Senhor, ele percebe, ele descobre qual seria o fim daquele ímpio. Querido, o ímpio hoje ele tem, amanhã ele não tem. Hoje ele está, mas amanhã ele pode não estar. Querido, mas nós na presença do Senhor, nós estamos hoje, nós estamos sempre na presença do Senhor, glorificando ao Senhor. Querido, não é porque você não tem hoje que amanhã você não tenha. Querido, talvez hoje talvez eu esteja falando para alguém que hoje não está conseguindo receber nada, querido, mas a palavra do Senhor para mim, para você talvez você não tenha aqui, mas na glória o Senhor tem grandes coisas guardado para mim e para a tua vida, querido. O Senhor tem grandes coisas. Vale a pena nós estarmos na presença do Senhor, vale a pena nós guardarmos o nosso coração na presença do Senhor, nos santificar. Querido, e Asaf agora no versículo de número 17, Asaf vai entrar no culto para adorar, e agora ele vai perceber, quando ele vai entrar para adorar, no santuário de Deus, para adorar, ele vai descobrir qual seria o fim deles. E todos nós sabemos qual é o fim do ímpio, querido. Todos nós sabemos qual é o fim deles, querido. Querido, mas nós temos algo grandioso guardado para mim, para a tua vida, querido. Nós temos o Senhor guardando, protegendo a cada um de nós. Nós temos a nossa alegria. A nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria, a nossa força, ela vem do Senhor. Querido, e a segunda coisa que Asaf vai fazer quando ele entra para adorar, querido, a segunda coisa a proteção, ela retorna. A proteção do Senhor, ela retorna. Perceba que a Bíblia vai dizer no seu versículo de número 23: no entanto, estou sempre contigo e tu seguras pela minha mão direita. Querido, o Senhor, ele sempre está comigo. O Senhor, ele sempre está com você. Perceba que a Bíblia vai dizer: no entanto, estou sempre contigo e tu seguras pela minha mão direita. O Senhor está segurando na tua mão direita, querido, nesta noite. O Senhor está contigo neste barco. O Senhor está contigo nesta luta, nesta peleja que você está vivendo. O Senhor está com você. O Senhor não te larga, o Senhor está te protegendo, o Senhor está te guardando, independente daquilo que você esteja vivendo, independente daquilo que você está passando, a proteção do Senhor é contigo, querido. E a terceira coisa que Asaf vai ver quando ele entra no templo para adorar ao Senhor, a terceira coisa, ele vai retornar à comunhão com Deus. Perceba que a Bíblia vai dizer, no seu versículo de número 28, a Bíblia diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Perceba, querido, que ele agora vai entender. E ele agora vai no seu versículo de número 28. A Bíblia vai dizer: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Quanto a mim, quanto a você, querido, bom é nós estarmos na presença do Senhor. Bom é nós estarmos diante do Senhor. Bom é nós estarmos na presença. Bom é nós estarmos nos santificando na graça, na misericórdia do Senhor, na presença do Senhor, querido. E, querido, bom é estar na presença de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio, o teu refúgio é o Senhor nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo, querido. Ele é que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, querido.
Queridos, e para concluir, que as lutas, que aquilo que Asaf viveu, nós não venhamos viver na nossa vida. As crises de Asaf, que as crises de Asaf não sejam as minhas, não sejam as suas, querido. Asaf, até aqui, Asaf tinha feito até aqui, querido, Asaf havia escrito 2 salmos, o salmo de número 50 e o 73. Só que agora, depois dessa crise, depois que ele vence essa luta, essa peleja que ele vai enfrentar, depois que ele enfrenta tudo isso, e ele agora entra na casa do Senhor para adorar, no culto para adorar, ele agora, depois dessa crise de Asaf, ele vai fazer mais 10 salmos. Então perceba, querido, que quando você passar por essa crise, quando você vencer esta crise, o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. A Bíblia vai dizer, em Filipenses, do seu capítulo de número 4, versículo de número 12, a Bíblia diz: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto a estar alimentado, como de ter fome, tanto em ter em abundância, como de passar necessidade. Perceba, querido, que aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer para mim e para você: olha, eu aprendi a conviver, a viver com aquilo que eu tenho, Eu já aprendi a ter ou não ter, ou seja, eu aprendi a viver em abundância e a viver na necessidade. Ou seja, é o apóstolo aqui dizendo para mim, para você, o apóstolo Paulo dizendo para mim, para você: olha, nós temos que nos acostumar com aquilo, nós ter ou não ter, fazer como ele. Ele aprendeu a viver, a passar necessidade, a viver em abundância e a passar necessidade. Agora, o que importa para ele aqui é a graça de Deus. O que importa para ele aqui é estar na presença de Deus. Querido, nós estamos na presença do Senhor. É o que vale a pena para mim e para você, querido. Nós nos santificamos na presença do Senhor. É o que vale a pena para nós. Então, querido, que as lutas, que as crises de Asaf, que nós não venhamos passar por estas crises, mas que sim nós venhamos entrar no culto, entrar na presença do Senhor para adorar. Nós fomos chamados do Senhor para glorificar a Ele. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para estarmos na presença do Senhor, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor. Foi Ele quem nos escolheu, não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele quem nos escolheu para sermos um adorador do Senhor. Então nós não venhamos olhar para a vida do outro, mas olhar para o nosso alvo, que o nosso alvo é Cristo Jesus. Então, querido, fica com essa palavra ao teu coração. E você que ficou até o final deste vídeo, compartilha, manda para o teu amigo, manda para a tua amiga, envia para os teus familiares, manda esta mensagem para mais alguém que está precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Compartilha, querido, não esquece de deixar o seu comentário, ele é muito importante para nós. Assim nós vamos entender e compreender, saber se o nosso conteúdo está sendo relevante na tua vida, e também o YouTube vai entender e compreender que o nosso conteúdo é relevante e vai estar mandando para mais pessoas. Nos ajuda, querido, a fazer esse canal crescer e a palavra do Senhor alcançar outras vidas
que estão precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Então eu te agradeço em nome de Jesus, que Deus em Cristo venha te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus, que Deus em Cristo abençoe poderosamente em nome de Jesus. Um abraço.